Meu pai era funcionário público, minha mãe também professora. E em 1944, se não me falha a memória, eles foram transferidos para Linhares. Então lá eu fiz o meu curso primário, curso ginasial, e aguardando a oportunidade da criação de um ginásio em Linhares para a gente poder estudar, porque não tinha condição. Nós éramos em 4 irmãos para vir todo mundo estudar em Vitória. Mudar, nem pensar. Eu consegui entrar no Estado como contínuo quando eu tinha 13 anos. Esse tempo eu consegui averbar no Ministério Público e contei ao todo 56 anos e alguns meses de atividade. Só no Ministério Público eu fiquei 38 anos e 3 meses. Não tinha idade, mas com um fato inédito, eu consegui entrar no Estado, trabalhando no Fomento Agrícola, que era o órgão da Secretaria de Estado de Agricultura. Lá eu fiquei de 52, 15 de maio de 52, até 1950 até março de 58, quando aí eu vim estudar em Vitória, fazer o curso de contabilidade. Eu comecei no Colégio Americano e terminei no Colégio Comercial Capixaba. Fiz um ano de cursinho, não era um cursinho como hoje. Eu fiz um ano de cursinho e prestei vestibular para Direito. E, coincidentemente, eu havia passado num concurso da Vale do Rio Doce e eles precisavam de mim em Itabira, Minas Gerais. Eu era técnico em telecomunicações. Antes de chegar na Vale, eu trabalhei na Companhia Telefônica Brasileira, que era a Companhia Telefônica do Espírito Santo. Então eu fiz um curso de eletrônica em São Paulo, na Companhia Telefônica Brasileira também, e como não houve assim, respaldo financeiro, eu fui para Vale do Rio Doce. Eu fui para trabalhar na Companhia Telefônica como escriturário. Então, como escriturário, não tinha vaga, então me julgaram na parte técnica. Então, a sobrevivência faz a necessidade da gente, né? Então, eu me dediquei com afinco mesmo, sabe? E fiquei na Vale 9 anos. Eu fiz o curso de Direito sem frequentar a aula. Eu só vinha em Vitória fazer provas no mês de junho e novembro. Era um sistema de notas que você tinha que tirar 7 na primeira prova, 7 na segunda, perfazendo 14 pontos. Caso contrário, estaria reprovado porque você não tinha frequência. Então eu fiquei nessa via cruz meus 5 anos. Meu sonho era ser advogado da Vale do Rio Doce, mas não consegui. As portas se fecham para a gente. É assim, eu acredito que eles não dessem muito valor a quem estivesse lá dentro, procurar elemento de fora. Mas eu, no terceiro ano, eu fui ao juiz de direito de Itabira, da comarca de Itabira, expliquei minha situação e pedi para ele me nomear para alguns processos, para mim ir praticando. Ele disse para mim: não quero te ver aqui, seu lugar é frequentando aula em Vitória. Então, com muito custo, eu consegui convencê-lo da minha necessidade, que eu já estava casado, com 3 filhos, e não podia sair do emprego para frequentar a aula. Aí, o primeiro processo que ele me nomeou foi para o Tribunal do Júri. Mas esse júri nunca se realizou porque o réu fugiu. Aí eu conheci o meu colega Vicente Nolasco Costa, hoje aposentado, com um escritório de advocacia. Então ele assinava, porque eu não podia assinar, ele assinava as petições e eu dava entrada, acompanhava o processo, entendeu? Ele foi de uma grande ajuda para mim. O pai de criação da minha mulher era desembargador. Então, quando eu cheguei no 5º ano, ele falou comigo: você vai ser promotor.
Ele era juiz, o desembargador. Poderia falar, você vai ser juiz, mas não falou comigo, você vai ser promotor. Então eu fiz 2 concursos. Passei no segundo e falei com ele um dia, eu vou fazer concurso para a magistratura. Ele disse, não, continua no Ministério Público. Então quando eu cheguei na segunda entrância, promovido para Ecoporanga, ele falou comigo, agora está na hora de você fazer concurso para a magistratura, você está mais experiente. Eu falei, não, agora eu não quero voltar atrás, porque eu já passei por tanta dificuldade para conseguir chegar na segunda entrância, eu vou continuar promotor. O desembargador Arlen Pinheiro Monteiro e a esposa Emma Grande Monteiro. Os 2 foram meus, como se diz assim, me direcionaram para o Ministério Público. Eu fiz o primeiro em 1969, mas não obtive êxito. No segundo eu fui aprovado. E não era como hoje. Você passava no concurso, nomeado, recebia um ofício para se apresentar na comarca tal. Quer dizer, você tinha que se virar, porque não tinha ninguém para orientar. Não tinha telefone, algumas comarcas não tinham luz. E tinha que se virar nos livros, entendeu? Então eu consegui assim uma prática com esforço próprio, entendeu? Olha, lá tinha um juiz e um promotor. Hoje deve ter um monte, né, assim dizendo. E muito serviço. E certa época até a Câmara Municipal aprovou uma moção de louvor para mim, para o juiz, devido não existir processo atrasado, julgamentos na época marcada, e a gente ficava até altas horas no fórum. Eu me lembro que, certa ocasião, eu trabalhava com o doutor Everli Grande Ribeiro, que era juiz em São Mateus, e nós estávamos saindo do fórum às 11 horas da noite, quando passou o doutor Paulo Copolilo e Ayrton Barbosa Lima, vindo de Montanha. Então eles se admiraram da gente estar até aquela hora fazendo audiência. Olha, a comarca que eu mais gostei no interior foi a comarca de São Mateus. Lá eu fui promotor substituto e fui promotor titular. E até meio agraciado com o título de cidadão mateense, entendeu? Foi a comarca que mais me marcou. Eu fiz um júri muito bonito com o doutor José Inácio Ferreira lá. Ele, na defesa de um assassinato de um serventuário da justiça. Ele patrocinou a causa do autor, mas foi assim, um júri muito bonito pela produção de provas, entendeu? E foi o júri mais longo também da minha carreira. Começou ao meio-dia e terminou no outro dia às 6 horas da manhã. Eu sempre gostei do júri. Eu fiz 115. Não fiz pouco, porque no meu tempo eu passei por comarcas como Domingos Martins, Anchieta, Iconha, Mucurici, Mantenópolis, que não tinham júri. Hoje, todas essas comarcas você encontra 10, 12 processos por pauta. Quer dizer que a violência cresceu. Foi uma época muito difícil. Eu era promotor substituto e fui chamado aqui em Vitória, recebendo a incumbência de impugnar um candidato. O candidato era da Arena. E eu impugnei, o juiz absolveu o cidadão. E eu quando saí dessa entrevista com a ordem de impugnar, eu fui proibido de ter contato com qualquer pessoa sobre o assunto, sob pena de consequências graves, entendeu? Era muito difícil. Em certa ocasião, também na época do AI-5, um cidadão vendeu um terreno para outro cidadão. E como houve aquela troca de recibo, ele foi a uma
dessas companhias refloradoras e vendeu o terreno outra vez. Então o prejudicado entrou com a notícia crimes contra ele e ele foi condenado a 2 ou 3 anos de cadeia no regime fechado. Antes dele ser preso, ele foi a Brasília e se queixou à presidência da República, fez uma representação contra mim. Então o general Médici mandou que se apurasse. Então eu mandei, em resposta, aquele material para mostrar que tipo de indivíduo era aquele que fazia reclamação dos outros. Ele retornou com agradecimento pelas informações. Tinha um poder político na comarca, né? E aquele pessoal gozava de uma influência, às vezes, junto ao governo. E qualquer fofoca jogava a carreira da gente para baixo. O fato de ser designado para impugnar um cidadão, houve a influência assim, de proibir que a gente tivesse contato com qualquer outro colega mais experiente para pedir uma orientação. Antes da Constituição a gente era muito humilhado. A gente dependia do Poder Judiciário. O gabinete da gente era dentro do fórum. Nós não tínhamos direito a telefone. E com a Constituição a gente se emancipou e hoje o Ministério Público é essa instituição fenomenal. Antes do governo Albuino Azeredo, a gente ganhava menos do que um motorista de ônibus. Era um negócio de assustar. Com o Albuino a gente conseguiu se aproximar da magistratura. E com o José Inácio Ferreira, foi a nossa emancipação. Nós obtivemos como se diz assim, a equiparação salarial, sede própria, porque a gente vivia de del em del, por último no edifício Fábio Rusk, instalação precária. Com o Albuino e o governador José Inácio, a gente teve aquela melhora, aquela subida, entendeu? Em condição de trabalho e condição de vida. Eu entendo que o Ministério Público de hoje, com os poderes que a Constituição nos agasalhou, ele veio resolver problemas crônicos, como da velhice, da criança. Ainda falta muita coisa para se resolver, principalmente o problema carcerário, que é crônico, né? Mas o Ministério Público alcançou, acredito que 100% dos seus anseios. Quando eu cheguei no Ministério Público, só tinha uma promotora que estava em disponibilidade. E, posteriormente, veio a Pasolini Felrosa e a Neida Mirna, que até faleceu num desastre. E essas três, Edith, Mirna e a Pasolini, foram assim a porta de entrada para que a mulher conseguisse penetrar no Ministério Público, que era fechada para elas. E eu vejo com muita alegria a mulher participar. Tem colegas brilhantes mesmo, que enobrecem e engrandecem a classe. Eu tinha tomado umas bombadas e eu fui à Procuradoria para requerer a minha aposentadoria. E na escadaria eu encontrei o advogado José Maria Ramos Ganho, que falou comigo assim:
você vai fazer o que agora? Eu falei, eu vou requerer minha aposentadoria. Ele falou, você está sofrendo uma onda de pressão, então você vai pedir a aposentadoria, não estão te dando apoio agora. Ou você é aposentado, você vai ficar completamente desprotegido. Não faça isso. E na minha promoção para Procurador de Justiça, teve muita influência a ajuda do Dr. Wellington da Costa City, que foi sempre meu grande amigo. Então, foi assim, surpresa. Eu encontrei o Roque Gelson, que era promotor na época, falou assim, vamos lá na Procuradoria saber quem que entrou na lista. E quando eu cheguei lá, eu estava promovido. Então foi assim eu senti como assim um reconhecimento por as dificuldades que eu havia passado no interior, sabe? No conselho eu procurei valorizar o trabalho do promotor, votando nas promoções daqueles que realmente tinham merecimento, porque havia muita injustiça anteriormente, sabe? Você estava lá embaixo, passava alguém com mérito para trás. E na Procuradoria de Justiça Criminal, eu exerci por 2 mandados, nós nos revezávamos entre os procuradores da Câmara Criminal, e era sempre um ambiente amigo, mais administrativo, entendeu? Que não se tinha trabalho com os colegas. E eu tive um grande amigo, João César Sandoval, excelente promotor de júri, com quem eu sempre assim procurei seguir os passos, entendeu? E ele, nas minhas dificuldades, eu sempre troquei ideia com ele e com o Wellington da Costa City, que foi procurador-geral e presidente do Tribunal de Justiça. Eu tive a minha primeira experiência na Ecolatina e era de uma responsabilidade muito grande, porque a matéria que eu fui lecionar, eu fui substituir Valdir Vitral e o Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, duas sumidades em direito penal. E na minha passagem pela sala de aula, eu sempre procurei fazer assim uma propaganda do Ministério Público, incentivando todos aqueles que cursam direito a deixar de lado a segurança pública, a magistratura e ingressar no Ministério Público. E eu tenho, a maioria dos meus conhecidos lá passaram pela gente na UFES. Inclusive o procurador Eliezer Siqueira foi meu aluno em Colatina. A maior contribuição que eu dei? Olha, eu procurei sempre seguir à risca as determinações. Jamais fui rebelde. Cumpri as determinações, as designações, não me insurgi contra nenhuma delas e sempre procurei ter o maior respeito por aqueles que eu considerava superiores. Eu desejo que eles traspassem essa prova oral e que tem muito serviço esperando por eles, entendeu? Que eles venham com disposição, porque atualmente a remuneração é satisfatória, ninguém tem dificuldade, então tem que ter muita disposição para o trabalho, que é muito.